Olá, eu sou a Larissa Costa de Almeida Castro, sou estudante de pedagogia, estou no 8º período e estudo na Unidom Bosco, no grupo SEB, no Polo Lafayette, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Meu tutor é o professor Dr. Wilson da Silva e hoje farei a apresentação do meu TCC, que é um artigo científico com o tema A Importância da Atividade Física no Desenvolvimento Infantil. O objetivo desse artigo é demonstrar e estabelecer a importância da atividade física, e não só a importância, mas também a necessidade da atividade física em todas as fases do desenvolvimento infantil, desde os primeiros meses até o final do desenvolvimento, né? Inclusive, a atividade física está presente até os últimos dias de nossa vida, pois a atividade física, ela não é somente um esporte estruturado com um conjunto de regras e com campeonatos, competições, não. A atividade física é toda e qualquer movimentação corporal que nós fazemos, que nós praticamos no dia a dia. Então, vai desde os primeiros movimentos do bebê após o nascimento, até mesmo o subir escadas, caminhar, pular, correr e praticar um esporte também. Isso também engloba a atividade física. Para a realização desse trabalho, utilizei como metodologia a revisão bibliográfica, onde encontrei muita dificuldade, pois esse é um tema pouco discutido, pouco debatido e existem pouquíssimos artigos relacionados a ele. Utilizei como base, primeiramente, minha vivência, pois fui uma criança que pratiquei esporte, fui uma criança extremamente ativa fisicamente e hoje, no contexto escolar, posso ter acesso a diversas famílias com diversas culturas diferentes, onde algumas permitem que a criança seja mais ativa fisicamente e outras nem tanto. Com isso, observei que as crianças mais ativas fisicamente, elas possuem uma desenvoltura um pouco maior em diversos âmbitos, principalmente no psicomotor, mas também na parte do desenvolvimento social da criança, onde ela consegue se relacionar com mais facilidade, pois ela está habituada, né? Ela conhece mais, ela explora mais, é uma criança mais curiosa, mais corajosa. E a atividade física, ela traz tudo isso mesmo, né? Quando a criança sai para explorar, para brincar, correr, ela acaba conhecendo mais coisas e despertando essa curiosidade que já nasce com a criança. Mas quanto mais essa curiosidade é instigada, mais a criança desenvolve, explora mais, é mais encorajada a isso. Então, a atividade física auxilia também nessa questão da curiosidade, da diversão também da criança, né? Pois o brincar faz parte do desenvolvimento, faz parte do conhecer, é a maneira com que a criança explora o mundo e aprende sobre a vida. E nós, como educadores, devemos colocar a atividade física no nosso dia a dia na escola e também trazer para a comunidade escolar, pois os pais às vezes não possuem o conhecimento de que a atividade física é benéfica para a criança e às vezes alguns pais até procuram deixar a criança mais paradinha, mais quietinha, e isso traz diversos malefícios. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria traz certas informações de que as crianças estão cada dia mais inativas fisicamente. As crianças estão possuindo um padrão de sedentarismo e isso tem atrasado o desenvolvimento delas. Tem sido preocupante, principalmente em relação à saúde dessas crianças. Como que será a saúde dos adultos daqui 20 anos? Pois a atividade física tem diminuído. A cada faixa etária, conforme a criança vai crescendo, ela vai ficando mais inativa fisicamente. E a gente precisa reverter esse quadro. Uma das formas de auxiliar para que a atividade física aumente no dia a dia é aumentando a atividade física no ambiente escolar, já que a criança está durante 5 dias da semana na escola. E a Sociedade Brasileira de Pediatria
Em seus manuais, ela traz diversas informações, como, por exemplo, a quantidade mínima de tempo que uma criança precisa fazer atividade física, precisa estar em movimento. Ela traz também informações sobre a intensidade dessa atividade. Ela separa quando a criança ainda não engatinha, ela precisa de determinados tipos de atividade, de movimentação. Quando essa criança já começa a engatinhar, ela precisa, por exemplo, você coloca um objeto um pouco longe da criança para que ela veja e vá até esse objeto buscar. Então, a gente precisa estimular as crianças, pois isso afeta diretamente o desenvolvimento da criança. A escola está diretamente ligada aos níveis de atividade física que a criança pratica, pois muitas crianças passam a maior parte do tempo nas escolas, no ambiente escolar. Existem crianças que entram às 7 da manhã e vão embora às 5 horas da tarde, são 10 horas por dia na escola. Então a escola, ela deve pensar estratégias para que a criança seja mais ativa. Preciso estudar estratégias para aumentar o nível de atividade física das crianças, para permitir que as crianças explorem, para permitir que as crianças estejam realmente ativas, já que a inatividade traz diversos malefícios para a criança e nós temos o poder de mudar essa realidade. Em meu artigo, citei a questão do hábito. O hábito é algo que é construído diariamente. Então, a pessoa que tem o hábito de praticar atividade física, ela vai acordar, vai seguir aquela rotina dela. Por exemplo, vai acordar, vai se exercitar, depois vai tomar um banho, vai para o trabalho, ou uma criança que vai acordar, vai brincar, vai correr, andar de bicicleta, depois vai tomar o banho, vai ir para a escola. Essa criança, ela tem esse hábito. Da mesma forma, existe o hábito da inatividade física. O que acontece? A criança às vezes acorda, vai para frente da TV, passa 2, 3 horas em frente à tela, depois come alguma coisa, vai para a sua escola. Chegando na escola, a criança passa 4 horas sentada e quando chega à noite em casa, vai jantar, voltar para frente da TV e depois deitar e dormir. Essa criança, conforme crescer, ela vai permanecer em seus hábitos sedentários. Então é necessário que desde criança, que desde pequeno, a pessoa possua hábitos saudáveis e mesmo com a atividade física sendo tão importante, tão necessária, ainda existe o medo das famílias e dos educadores, né? De permitir com que a criança explore de forma mais livre ou que pratique algum esporte. Porém, nós precisamos compreender que a prática esportiva e a prática de atividade física, ela deve acontecer em um ambiente seguro. Como já mencionado anteriormente, a prática de atividades físicas, ela é de extrema importância para estimular cada fase do desenvolvimento da criança. Como, por exemplo, no estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos, o bebê vai interagir com o mundo e ele vai explorar, ele vai conhecer, começar a conhecer o mundo externo. Então, a atividade física ela é extremamente importante nessa fase para estimular a curiosidade da criança, para onde a criança vai se desenvolver de forma mais fluida, já que vai estar em um ambiente encorajador. A criança não estará sendo limitada, não estará trancada ali num berço portátil. A criança vai estar explorando, conhecendo. Essa atividade nessa fase, ela ajuda a criança a explorar. No próximo estágio de desenvolvimento, que seria a fase pré-operatória, a criança começa a explorar a imaginação e a prática esportiva auxilia muito nesse momento, pois a criança aprende o conceito de ganhar e perder. Ela aprende que numa competição, enquanto ela ganha, o amiguinho perde e vice-versa. Então ela vai desenvolver essa questão da empatia também, porque ela vai estar trabalhando isso. Enquanto um está ganhando, o outro está perdendo,
ela vai entender como que o outro se sente, ela vai compreender que em certos momentos a gente vai conseguir o que a gente quer, em outros momentos a gente não consegue, e isso é extremamente importante para a criança, para que ela lide com essas frustrações nessa fase do desenvolvimento, para que seja um adulto funcional que consiga cumprir com as suas obrigações, mesmo quando passa por dificuldades. E a gente pensa que não, mas essas coisas refletem durante toda a vida do ser humano. Mas a criança que não aprende a ganhar e perder, ela vai encontrar muita dificuldade quando adulto, pois vai se sentir frustrada em algum momento e não vai saber lidar com essa frustração. E a prática de atividade física segue trazendo benefícios durante todo o desenvolvimento do indivíduo. Então, conclui-se que a atividade física traz grandes benefícios não somente para a saúde física, mas também para o desenvolvimento psicológico, psicomotor, social do indivíduo que está em desenvolvimento. Em contrapartida, a falta de atividade traz diversos malefícios e prejuízos para todos os setores da vida e do desenvolvimento do ser humano. Esse tema, apesar de ser extremamente importante, é tão pouco debatido e por isso devemos colocá-lo em evidência para que as escolas possam contribuir com as famílias para uma melhoria na saúde geral de nossas crianças e no desenvolvimento de cada um desses seres que estão precisando tanto da nossa atenção nesse setor da vida. Então, eu agradeço, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado, professor Wilson, muito obrigado, todos os professores da Unidom Bosco, e eu espero que esse artigo traga informações e traga debates, né, sobre esse tema e que possa contribuir para a nossa sociedade.